Então vamos lá, dar aqui início à nossa aulinha. Só confirmando aqui se está tudo certo. Vocês podem confirmar se conseguem me ouvir? Beleza, acho que está tudo certo então. Só confirmando aqui, ó. Acredito que esteja então tudo certo. Vamos então aqui dar início à nossa aula aqui, né? Bom, a ideia para essa e para as próximas aulas é que a gente venha aqui e faça alguns exercícios. O foco, na verdade, vai ser matemática, mas abrangendo tudo. Hoje vai ser função, mas nas próximas aulas a gente também vai trazer outros conteúdos, tal como geometria, sequências e assim vai. A ideia é que a gente aborde de tudo um pouquinho, que cai aí nas principais provas militares, AFA, IFOM, Colégio Naval, EAR, ESA, tudo isso aí vai acabar caindo aqui. E não somente isso, também assim, qualquer questão que eu julgar interessante, que seja pertinente aos nossos estudos, também trarei aqui. Bom, vamos lá, a gente vai começar então fazendo essa questão, que é um pouquinho de log e levemente, bem levemente mesmo, de função. Não é exatamente uma questão de função, mas a gente vai trazer uma ideia que é de substituição. Vamos lá. Questão da EAR. Ele fala assim: a expressão M calcula o valor acumulado após um capital C ficar aplicado durante N meses, rendendo a juros compostos de 1% ao mês. Aí ele fala assim: para que M seja um valor maior ou igual a 2C, o tempo mínimo de aplicação a 1% ao mês é de quantos meses? Aí dá aqui algumas considerações para a gente: log de 2 e log de 1,01. Bom, ele já dá para a gente a fórmula. Ele fala para a gente que a fórmula para se calcular o montante é C vezes 1 mais I sobre 100. Então, isso aqui, na verdade, é o seguinte: esse I sobre 100, ele fala para a gente que é I por cento. Entende? Por isso que está assim, ó, I sobre 100. I por cento elevado a N. Bom, o que ele quer é que o nosso montante não seja simplesmente M. M é um montante qualquer que a gente tem após um certo intervalo. Ele quer agora que o montante seja 2C, ou seja, quer que seja o dobro daquilo que você aplicou. Então você botou lá, por exemplo, R$ 1.000. Quanto tempo depois esses R$ 1.000 vão virar R$ 2.000? Essa é a pergunta. Então, o que você vai fazer? No lugar do M, aí você põe aqui o 2C. Aí essa que seria a parte da função, entende? Porque tem uma certa substituição. Então vamos lá. 2C vai ser igual a C, que isso aqui já é da fórmula, 1 mais... Aí ele fala pra gente qual é a taxa. A taxa é de 1% ao mês. Se é 1%, então como é que vai ficar? Vai ficar assim: 1 sobre 100. 1% significa literalmente isso. Continuando, olha só o que nós vamos ter. Nós temos então uma equação. Na equação, olha só o que nós temos. Temos o Czinho do lado esquerdo e o Czinho do lado direito. Eu posso aplicar a operação inversa nesse caso aqui, que é, dado que a gente está com o Czinho multiplicando, a operação inversa, claro, vai ser a divisão. Então eu posso vir aqui em ambos os lados da equação, tem que ser em ambos os lados da equação, e dividir por C. Porque dessa forma, olha só que nós vamos ter 2C dividido por C. Isso dá apenas 2. Então, ficou aqui o 2. E teremos C dividido por C. Isso dá 1. Então vai ficar 1 vezes o parênteses. E esse 1 sobre 100 eu posso reescrever como sendo 0,01. Ou seja, quando você tem, olha só, o 100, ele tem dois zeros. Você tem aqui 1, vou pegar aqui em cinza, rascunho, 1 dividido por 100. Como é que você faz essa conta, né? Você vê que o 100 tem dois zeros. Se o 100 tem dois zeros, você vai ter que andar com a vírgula duas casas. Ou vai ser duas casas para a direita ou duas casas para a esquerda. Então você tem duas escolhas. Ou esse 1 vai virar o 100, anda em duas casas, ou 1 vai virar, opa, 0,01. Dado que você está dividindo por 100, claro que o número tem que diminuir. Então, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01. Agora, continuando aqui com a nossa conta, temos 2 igual a... Dado que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, você multiplicar por 1 ou não vai mudar em nada.
Então, vou simplesmente omiti-lo. Vai ficar 1 mais 0,01, isso aqui elevado a n. Bom, quanto dá 1 mais 0,01? Isso aqui é uma pergunta um pouco difícil, porém, quando a gente traz, por exemplo, da vida real, fica bem fácil. Quanto que dá? R$1 mais 1 centavo. Dá R$1,01. Pode parecer uma pergunta boba, entretanto, eu espero que vocês realmente se sintam assim, porque mostra que isso aqui é uma coisa tranquila quando a gente traz para o mundo real. Entretanto, somar 1 mais 0,01 às vezes pode se tornar um pouco difícil, é uma coisa um pouco confusa. Então, temos então que 2 é igual a 1,01, ou seja, R$1,01. Ficou dessa forma. Só não podemos esquecer que isso aqui está sendo elevado a n. Então, temos 2 é igual a 1,01, isso aqui elevado a n. Bom, aqui a gente tem uma equação. A gente tem uma equação em que a minha incógnita é o n. Então, como é que eu faço para isolar o n? Como é que eu faço para dizer n é igual a tanto? Se fosse, por exemplo, se fosse 2 é igual a 1,01 vezes n, eu aplicaria a função inversa, que é a divisão. Dado que a gente está multiplicando, a função inversa para isolar o n é a divisão. Então, eu faria o seguinte, eu iria isolar o n da seguinte forma. Ia passar 1,01 para o outro lado, dividindo. Entretanto, o meu n, no nosso exemplo ali, ele está sendo um expoente. E a função inversa da potenciação, na verdade, da potenciação, isso mesmo, a gente vai tirar o logaritmo. Então, olha só, como é que vai ficar aqui? Aplicando a definição de logaritmo, é a seguinte. Por definição, vou escrever aqui, o log de A na base B, se eu digo que vale x, por definição, B elevado a x é igual a A. Isso aqui é definição de logaritmo. O que eu tenho é algo muito parecido, mas eu estou tendo o seguinte, uma potência e quero transformar em logaritmo. Então, eu uso o caminho inverso de uma potência. Para passar para o logaritmo, o que eu faço? Olha só. Então, reescrevendo a nossa equação aqui. Reescrevendo essa equação, temos que log de 2 na base 1,01 tem que ser igual a n. Vamos ver se deu certo. Pela definição de logaritmo, olha só que nós temos. Base elevado a x é igual a A. Ou seja, base elevada ao logaritmo é igual a logaritmando. Então, 1,01 elevado a n tem que ser igual a 2. Será que deu certo? 1,01 elevado a n, de fato, está sendo igual a 2. Então, a gente conseguiu isolar o n finalmente. A gente saiu de uma potência e foi para um logaritmo. Agora, a minha pergunta é, como que eu faço para calcular esse log? A gente vai usar os dados da questão. A própria questão já nos dá o seguinte, que o log de 2 é 0,301. Então, vou escrever aqui, ó. Isso a questão me deu. Log de 2 é igual a 0,301. Além disso, a questão também me deu que log de 1,01, log de 1,01 vale quanto? 0,043. 0,0043, na verdade, assim. Isso aqui a questão já me deu. Isso aqui é um dado da questão. Então, utilizando esses dois logs aqui, eu vou conseguir finalmente calcular o nosso valor de n. Como? Eu vou utilizar mais uma questão dos logaritmos, que é a mudança de base. É a seguinte. Quando você tem um log de A na base B, você pode mudar de base. Como? Fazendo log de A na nova base, C, dividido pelo log na nova base. Log de B na nova base, C. Eu vou fazer a mesma coisa que eu estou tendo aqui. Eu vou transformar esse log de 2 na base 1,01 na base 10. Lembrando que quando o log não aparece aqui, quando não aparece a base, nós temos então base 10. Finalmente, o que nós vamos ter aqui é o seguinte, que o log de 2 na base 2,01, na base 1,01, vai ser igual que log de 2 na nova base, que é a base 10, dividido pelo log de 1,01 na base 10. E
ambos os valores já foi dado para a gente, olha só. Log de 2 está aqui. E o log de 1,01 está aqui. Vamos lá então, ó. Só apagar aqui para não ficar poluído. Vamos agora botar aqui, ó. O valor é log de 2 é 0,301 e o log de 1,01 é 0,0043. Isso aqui faz as contas lá, faz bonitinho. Já vou botar aqui a resposta pra gente. Isso aqui é igual a 70. Ou seja, isso aqui é 70 o quê? Ele fala pra gente que a taxa é ao mês. Então, são 70 meses. Agora, esses 70 meses representam o quê? Representam o seguinte: quando você aplica um certo valor, você investiu um certo valor, daqui a 70 meses, esse valor vai dobrar. Isso se você mantiver com uma taxa aqui, ó, de 1% ao mês. Então, numa taxa de 1% ao mês, daqui a 70 meses, o seu valor dobra. Aí, quanto é que dá 70 meses? 70 dividido por 12, fazendo aqui? 70 meses dá 5,8 anos. Quase 6 anos aí para o seu dinheiro dobrar. Bom, isso aqui foi a primeira questão. Vamos agora fazer a outra questão. Questãozinha agora, puramente de função. Essa daqui, mais uma vez, da prova da EA, Sargento da Aeronáutica. Ele fala o seguinte pra gente. Nos dá duas funções. Função f e a função g. E pergunta pra gente quanto que vale GOF de menos 3. O que é mesmo GOF? Essa notação, GOF, significa o quê? GOF de menos 3 é, na verdade, falar do GOF de x. Isso aqui significa a g da f de x. Ou seja, quando eu fizer, por exemplo, g de 5, eu pego a função g, que é essa daqui, olha, que é, vou escrever aqui a função g de x é menos x sobre x menos 1. Se eu quiser fazer, por exemplo, g de 5, onde tem x, eu boto o 5. Então vai ficar menos, onde tem x eu boto 5. 5 dividido por 5 menos 1. É isso. Então, g de 5 é isso. Agora, se eu quiser fazer a g de f, g da f de x, onde tem x, eu vou substituir pela f de x. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. Onde tem x aqui, eu substituo por f de x. Menos a f de x, isso aqui dividido por f de x, menos 1. É isso, então, que nós vamos trabalhar. É com isso que nós vamos trabalhar. Prontinho. Ele pergunta pra gente quanto que é a g da f de menos 3. Então, o que eu vou fazer? No lugar do x, eu boto o menos 3. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar o quê? Menos, agora, no lugar do x, eu boto menos 3. Menos a f de menos 3 dividido pela f de menos 3. Isso aqui, menos 1. Bom, então o nosso desafio agora é calcular, de fato, quanto que vale a f de menos 3. Vamos fazer isso. Olha só. Então, já sabemos que isso aqui é o que nós queremos. Porém, para achar esse valor, eu preciso calcular a f de menos 3. Quanto que vale a f de menos 3? Vamos dar uma olhada no enunciado da questão. Ele fala para a gente que a função f vale isso aqui. X menos 2 sobre x. Então, escrever assim, ó, a f de x é x menos 2 sobre x. Essa é a função f. Então, a f de menos 3, o que eu faço? Onde tem x, eu boto menos 3. Vai ficar o seguinte, onde tem x, eu boto menos 3. Menos 3, menos 2 sobre o valor de x. Só que o valor de x vale menos 3. O que nós temos aqui é uma subtração de frações, né? Nós temos, então, menos 3 menos o 2 sobre menos 3. Como que a gente faz essa conta aqui? Primeiro, dado que eu tenho frações de denominadores diferentes, eu tenho, então, que igualar os denominadores. Para fazer isso, uma das formas é a seguinte. Eu venho aqui nesse número que está sem denominador, multiplico em cima e embaixo por 3. Porque a ideia é que apareça aqui o mesmo denominador.
Então vai ficar assim, olha. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. O denominador é 3. E olha só que nós temos menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 9 mais 2 terços. Pronto. Então, menos 9 mais 2, eu posso fazer isso. Isso aqui dá menos 7 sobre 3. Na dúvida, como é que você faz essa conta, né? Por que menos 9 mais 2 não dá 7 e dá menos 7? Porque o maior número aqui, o número de maior módulo, tem o menos na frente. Então, o que você faz? Você faz simplesmente o 9 menos 2 dá 7. Pronto. Porém, o 9 é o que está mandando no sinal, porque o 9 é o maior. Então, você vai botar o sinal do maior. Por isso ficou menos 7 sobre 3. Beleza. A questão acabou aqui? Ainda não, mas está muito perto de acabar. Por quê? A gente já descobriu, então, o valor da f de menos 3. O que eu faço? Pego o valor da f de menos 3, que a gente acabou de calcular, e vale menos 7 terços. Vou botar aqui, ó. Isso aqui vale menos 7 terços. O valor da f de menos 3 eu pego e substituo aqui. Vamos fazer isso e a questão acabou. Olha só. O que nós queremos, então, é... Olha só que coisa interessante. Tem um menos aqui na frente, hein? Não esquecendo. O que nós queremos é menos a f de menos 3, que nós já calculamos, dividido por f de menos 3, menos 1. Bom, a f de menos 3 já calculamos, vale menos 7 terços. Então, onde tem a f de menos 3, vou substituir por menos 7 terços. Então, vai ficar menos a f de menos 3, substituindo por menos 7 terços. Isso aqui eu vou dividir pela f de menos 3, que a gente já calculou, menos 7 terços, menos 1. Prontinho. Como que agora eu vou fazer essa questão aqui? Como é que eu faço essa conta? Esse sinal de menos eu repito. Agora eu vou resolver essa fração. Aqui vai ficar menos 7 terços. E aqui, ó, menos 7 terços menos 1. Novamente, eu tenho uma subtração de frações com denominadores diferentes. Lembrando que esse 1 aqui, ele é uma fração. É 1 sobre 1. A gente pode escrever assim, ó, 1 sobre 1. Então, é uma fração. E os denominadores são diferentes. Os denominadores são 3 e 1. Então, denominador diferente, eu tenho que igualar os denominadores. Como? Eu vou simplesmente multiplicar em cima e embaixo por 3. Dessa forma, nós temos menos 7 em cima menos 1 vezes 3 dá 3. Embaixo, o denominador ficou o mesmo, sobre 3. Ficou assim? Ficou assim. Então, ó, continuando a conta aqui embaixo, no numerador temos menos 7 terços. Não esquecendo desse sinal de menos aqui fora. Dividido por menos 7 menos 3, isso aqui dá menos 10. Tudo bem? Você já está no menos 7. Você volta menos 3. Então, você está no menos 10. Então, vai ficar menos 10 terços. Agora, nós temos divisão de frações. Como é que a gente faz divisão de fração? Repetindo esse sinal de menos aqui. A gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Pronto. O 3 cortou. Ficou apenas menos 7 sobre 10. Note que aqui na fração nós tínhamos menos dividido por menos. Menos dividido por menos dá mais. Então, aqui esse sinal sumiu. A gente pode supor que é o sinal de mais agora. Porém, já tinha o sinal de menos desde o início. Então, por isso ficou menos 7 sobre 10. Vamos ver onde está essa alternativa. Letra D. Perfeito. Vamos agora para a próxima questão. Próxima questão é mais uma questão da prova da EAR. Entretanto, agora é uma questão gráfica. Não tem um gráfico aqui, mas se você desenhar um gráfico, a questão vai ficar muito fácil. Olha só. Ele fala, sabe-se que a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c tem vértice, qual vértice? 2 menos 1. E que uma de suas raízes é 3. Aí ele pergunta qual é o valor de a mais b mais c. Bom, dado que uma das raízes é 3, olha só o que eu posso fazer. Eu já sei, então, que nós temos uma função e ele fala pra gente qual é o vértice. Então, olha só. Eu vou desenhar aqui apenas o eixo x. Esse aqui é apenas o eixo x da minha função. Vou desenhar assim. Pronto.
O que eu estou desenhando agora é apenas o eixo x da função. Ele fala para a gente que o vértice é 2 menos 1. Então, a nossa função ou ela é assim, e aqui é o vértice, ou então ela vai ser assim, e aqui é o vértice. Beleza? Bom, como ele já fala para a gente que uma das raízes é 3, aqui nós temos raízes. Nós temos duas raízes. Aqui e aqui. Assim, nós não temos raízes nenhuma. Correto? Então, aqui não pode ser essa opção. Então, a nossa parábola tem que ser com a concavidade para cima. Vou apagar aqui. Pronto. Então, já sabemos o nosso vértice é o 2 menos 1. E sabemos a nossa raiz. Essa raiz aqui, dado que ele fala que a raiz é 3, então sabemos que esse ponto é o 3, 0. Pronto. Ele fala pra gente qual o vértice, correto? O vértice tem x igual a 2. Aqui, x igual a 2. Então, é bem no meio, tá, gente? Vértice de uma parábola é o meio da parábola. Então, bem no meio aqui da parábola, o x vale 2. Aqui, ó, 2. Bom, se aqui é o meio, tudo o que acontece para a direita acontece igualzinho para a esquerda. Então, por exemplo, essa distância aqui, do 2 até o 3, é 1. Então, do 2, você soma 1 e chega no 3. Então, quanto que tem que ser essa outra distância aqui? Dessa raiz até o 2. Essa outra distância também tem que ser 1, porque é uma parábola. Ela é completamente simétrica. Tudo que ocorre para um lado tem que ocorrer para o outro. Então, olha só, botei aqui o 1 e o 1. É a distância. Então, olha só, você está em algum ponto aqui que eu não sei qual é. Você soma 1 e chega no 2. Que ponto tem que ser esse? Esse ponto aqui também tem que ser o 1. Então, esse ponto aqui, que é outra raiz, é 1, 0. Por que eu sei que o ponto está bem aqui no eixo x? Porque ele fala que é raiz. Se é raiz, por definição, vai ter que passar no 0. Tranquilo? Então, olha só. Esse aqui é o nosso gráfico que está quase completo. Só falta agora passar o eixo y. Onde está o eixo y? O eixo y, ele pode estar aqui, por exemplo, ou aqui assim? Não pode, né? Por quê? Onde os eixos se encontram é o ponto 0, 0. Ou seja, x igual a 0. A gente já viu que aqui é x igual a 3 e aqui é x igual a 1. Então, x igual a 0 está por aqui. Então, vou apagar aqui o nosso eixo y e vou desenhar o eixo y no seu local correspondente, que é alguma coisa mais ou menos aqui assim. Então, esse ponto aqui, esse ponto bem aqui é o ponto 0, 0, ou seja, 0 para x e 0 para y. Então, esse é o nosso gráfico. O que ele pergunta para a gente é, dada a função, quanto que vale a mais b mais c. A gente não precisava ter desenhado todo esse gráfico, mas a gente vê que dessa forma, achar a raiz ficou muito rápido. Bom, dado que eu sei as raízes, eu posso escrever a minha função da seguinte forma. F de x igual a 1/azão vezes x menos a raiz, dado que a raiz é 1, vai ficar x menos 1, vezes x menos a outra raiz, dado que a outra raiz é 3, vai ficar x menos 3. Pronto. Agora, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer ponto e jogar na minha função aqui. Bom, se eu pego o ponto, por exemplo, qualquer ponto que eu conheça, se eu pego o ponto 1, 0, eu sei que quando eu fizer x igual a 1, o y vai dar 0. Isso aqui já é verdade. Olha só, se você fizer x igual a 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 dá 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. O mesmo vai ocorrer para essa outra raiz. Se você fizer x igual a 3, aqui vai ficar 3 menos 3, isso aqui dá 0. E 0 vezes qualquer coisa, tudo isso vai dar 0. Então, não adianta botar esses pontos. Eu vou botar esse aqui. Vou fazer, então, f de 2. Quando x for igual a 2, o y tem que ser igual a menos 1, correto? Então, vamos lá, ó. Vai ficar a vezes x vale 2, menos 1, vezes, lembrando que o x vale 2, menos 3. E isso aqui tem que ser igual a menos 1. Bom, temos, então, que azão vezes 2 menos 1 dá 1, e 2 menos 3 dá menos 1. Vai ficar assim, ó, que azão vezes menos 1, que dá menos azão, é igual a menos 1. Ou seja, o meu azão é igual a 1. O que isso aqui me permite concluir? Que a minha função
que eu escrevi dessa forma aqui em cima, nada mais é que fazer o azão igual a 1. Vai ficar, então, f de x, fazendo o azão igual a 1, vai ficar x menos 1 vezes x menos 3. Agora, para a gente descobrir a função nessa forma expandida, como que a gente faz? Só fazer essa distributiva aqui. Essa distributiva, vamos lá. Fica assim, ó. F de x é igual a x menos 1, que multiplica x menos 3, igual a... Fazendo a distributiva, o que eu faço? Eu faço x vezes x, depois eu faço x vezes menos 3. Vamos lá, vai ficar x vezes x é x ao quadrado. E x vezes menos 3 dá menos 3x. Depois que eu faço menos 1 vezes x e menos 1 vezes menos 3. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. Lembrando que menos com menos dá mais. Temos, então, x ao quadrado menos 4x mais 3. Essa é a nossa função. Então, qual é o valor de A? O valor de A é aquele que multiplica o x ao quadrado. 1. O valor de B? O valor de B é aquele que multiplica o x. Quem multiplica aqui o x é o menos 4. O valor de C é aquele que não multiplica ninguém. Vale 3. O que ele pergunta para a gente é quanto que vale A mais B mais C. Então, a gente vai ter 1 menos 4 mais 3, que dá 0. Então, vamos ver aqui qual vai ser a alternativa. Alternativa letra C. Bom, as questões aqui tranquilas acabaram. Vamos elevar agora um pouquinho o nível. A próxima questão, olha só, questão da EAR. Porém, ele começa a introduzir para a gente aqui módulos. Vamos lá. Ele fala para a gente que g de x é igual a 6x menos 3 e fala para a gente que a f de x é igual a menos 3x mais o módulo da g de x. Bom, então eu tenho que saber quanto que vale o módulo da g de x, correto? Então vamos lá, calcular o módulo da g de x. Antes de fazermos isso, olha só, por definição, isso aqui é por definição. O que vem a ser o módulo de x? É o próprio x, se o x for maior que zero, maior ou igual a zero, porém vai ser menos x, ou seja, vai ser seu oposto, caso o x seja menor que zero. Então, o que vem a ser o módulo da g de x? Vai ser a própria g de x, se a g de x for maior ou igual a zero. Ou então, vai ser o oposto da g de x, se a g de x for menor do que zero. Então, vamos aplicar a definição em cima da g de x. Quanto que vale mesmo a g de x? Ela está aqui, ó, 6x menos 3. Então, vai ficar módulo da g de x. Onde tiver g de x, eu vou trocar por 6x menos 3. O módulo de 6x menos 3 é ele mesmo se 6x menos 3 for maior que zero, maior ou igual a zero. E quando isso ocorre? Basta que a gente resolva isso aqui como se fosse uma equação. Então, para isso aqui ser verdade, olha só, joga esse menos 3 para o outro lado, vai ficar mais 3, e joga o 6 multiplicando para o outro lado dividindo. Então, isso aqui vai ser maior que zero quando x for maior ou igual a meio. Então, para x maior ou igual a meio, a g de x não muda. Porém, vai ser o oposto, menos 6x mais 3, tem que mudar o sinal de todo mundo. Vai ser o oposto, troca o sinal do 6, troca o sinal do menos 3. Quando 6x menos 3 for menor que zero, você vai chegar numa conclusão extremamente parecida, quando x for menor do que meio. É isso. Pronto. Acabou a questão praticamente. Por quê? Eu já sei lidar com a função g de x. Vamos agora escrever, olha, a função f de x. A f de x, ela é menos 3x mais o módulo da g de x. Ou seja, vale menos 3x mais o módulo de 6x menos 3. E a gente já viu como lidar com isso. Vou fazer aqui a reta real. É o seguinte, vou pegar aqui o x igual a meio. Aqui, ó, x igual a meio.
Para valores maiores do que meio, eu vou ter que utilizar, olha só, para valores maiores do que meio, eu utilizo 6x menos 3. Então vai ficar assim, ó, que a minha f para valores maiores do que meio vai ser menos 3x mais a própria função g de x, 6x menos 3. Pronto, essa é a minha função f para valores maiores do que meio. Porém, para valores menores do que meio, eu uso o oposto da função g. Tá aqui, para valores menores do que meio, ou seja, à esquerda do meio, a minha função f vai ser menos 3x menos 6x mais 3. Ficou dessa forma. Então, vamos lá. Fazer aqui de novo a nossa reta real. Temos o seguinte. Que a f de x aqui, ó, para valores menores do que meio, vale menos 9x mais 3. Tudo que eu fiz foi menos 3 menos 6. E para valores maiores do que meio vai ser 6x menos 3. Então, 3x menos 3. Vamos agora ver as nossas afirmativas. Vamos ver o que ele está nos dizendo. Na letra A e na letra B, você vai ter que substituir os valores. Faz x igual a 4, você vai ter que obter 8. Vamos ver se isso é verdade. Quando x for 4, eu estou num valor maior do que meio, correto? X igual a 4 é, por exemplo, aqui. Então, quando x for igual a 4, você substitui nessa função. 3 vezes 4, 12. 12 menos 3 dá 9. E ele fala que dá 8. Então, é falsa. Letra B. Ele fala, se x for igual a menos 4, x igual a menos 4, eu estou onde? Eu estou aqui, né? X igual a menos 4, eu estou para cá. Ou seja, valores menores do que meio. Então, vou utilizar essa função. Faz x, então, igual a menos 4, né? Então, ó, menos 9 vezes menos 4, isso aí dá 36. E então, você vai ter 36 mais 3, dá 39. Ele está dizendo que dá menos 8. Então, não é a letra B, beleza? Se eu não errei nenhuma conta, com certeza não é a letra B, beleza? Então, agora, vamos ver a letra C. Vai ser, a letra C nos diz o seguinte, que vai ser essa função, menos 9x mais 3, se o x for menor que meio. E é exatamente isso. Vai ser menos 9x mais 3, quando o x é menor do que meio. Então, o gabarito, de fato, é a letra C. Aí ele fala que vai ser 3x menos 3 para qualquer valor de x. Não, isso é falso. A gente viu que quando x é menor do que meio, o valor de x muda, o valor da função muda. Não é apenas 3x menos 3. É o que ele fala aqui na letra D. Agora vamos aumentar ainda mais o nível das questões. Questão da SpaceX. Olha só essa questão. Essa questão é uma questão bem tranquila, entretanto que exige muita atenção. Ele fala pra gente... Considere as funções reais. f de x igual a x e g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1. Antes da gente continuar aqui, gostaria de perguntar aí para a galera que está nos assistindo nesse exato momento. Ficou alguma dúvida? Tá tudo claro até aqui? Tá tranquilo? Gabriel, Luna, Ronaldo, Patrícia, Cíntia. Até aqui tudo certo? Então vou seguindo. Em caso de qualquer dúvida, só mandar mensagem aqui. Tô com uma segunda tela aqui vendo vocês. Vamos lá. Questão agora da SpaceX, um nível acima. Antes era questão para sargento, vamos agora fazer questão para oficial. Considera as funções reais f de x igual a x e g de x igual a módulo de x ao quadrado menos 1. Aí ele fala assim, a soma das abscissas dos pontos em comum aos gráficos dessas funções. Ou seja, eu tenho que fazer o gráfico, não tem jeito. Vamos lá. Vamos fazer o gráfico da f de x. O gráfico da f de x... Vou pegar aqui, ó. Aqui. Esse aqui é o meu eixo x, esse aqui é meu eixo y. O gráfico da f de x é o qual? Dado que a f de x é uma função do primeiro grau, então vai ser uma reta. Porém, é uma reta que passa pela origem. Uma reta que passa pela origem. Pode ser isso aqui, então? Não pode, porque a gente vê que x está com sinal de mais em sua frente. Então, na verdade, é uma reta assim. E dado que ele está falando que a f de x é igual a x, quer dizer que para qualquer valor aqui de x que você pegue, 1, o seu y também será 1. 5, o seu y também será 5. Tranquilo? Então, a gente também diz que essa reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares.
Por quê? Porque aqui corta em dois ângulos iguais. Por isso que fala que é bissetriz. Então, só que, a título de curiosidade, não vamos usar isso aqui para fazer a questão. Tá aqui a nossa reta f de x igual a x. Agora, vamos desenhar a função g de x. Ó, o que eu vou desenhar vai ser a função sem módulo. A função sem módulo é uma parábola. Então, se você fingir que é apenas x ao quadrado, vai ser uma parábola desse jeito. Porém, é x ao quadrado menos 1. Ou seja, você traz toda essa parábola uma unidade para baixo. Dessa forma, ó. Só levei a parábola uma unidade para baixo. Ficou alguma coisa assim. Então, temos isso aqui. Essa aqui, em verde, é a função caso não tivesse módulo. Mas tem módulo. E o que, que o módulo faz? O módulo faz o seguinte. Ele pega todo mundo que está negativo e joga lá para cima positivo. Basicamente, o módulo bota um espelho. Vou aqui apagar. Opa, deixar aqui pontilhado. Apagar assim, ó. O módulo, ele bota um espelho pra gente. Então, todo mundo que está aqui nos negativos sobe indo lá para os positivos. Só apagar aqui. Pronto. Vai subir, fazer isso aqui, olha. Esse número bem aqui, ele reflete e vem parar aqui em cima. Então, fica assim, olha. Então, se aqui era, por exemplo, menos A, aqui passa a ser A. Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. O que ele pergunta pra gente é a soma das abscissas dos pontos em comum. Quem são os pontos em comum? São esses dois pontos aqui, que eu vou deixar uma cor bem chamativa. Esse aqui é o ponto em comum e esse aqui é um ponto em comum. Então, aqui, ó. Vou chamar aqui ponto A e ponto B. Bom, o ponto B, ele é fácil de ser calculado. Por quê? O ponto B é quando você tem a reta encostando na parte positiva original da parábola. Então, você tem a reta igual à parábola. Eu vou escrever assim, ó, parábola original. Original. Ou seja, antes de eu fazer essa reflexão aqui, antes de eu fazer esse espelho, essa parte aqui já existia. Tranquilo? Então, eu estou fazendo uma reta junto com a parábola. Então, como é que é a equação da reta? X. A equação da parábola, da parte aqui, ó, dessa parte, é x ao quadrado menos 1. Então, o que eu quero fazer é calcular o valor de x. Para isso, vamos ter x ao quadrado, joga o x para o outro lado, menos x menos 1. Isso aqui igual a zero. A gente pode, então, utilizar a fórmula quadrática, que vai ser o quê? A gente primeiro calcula o delta. Delta é igual a menos b mais ou menos a raiz... Perdão, menos b... Delta. É b ao quadrado menos 4ac. Esse é o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 4ac. Como que calcula o delta? Vamos lá. O b ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado menos 4 que multiplica o a que multiplica o c. Menos 1. Então, o delta deu o quê? Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 4. O delta é igual a 5. Esse aqui é o delta. Mas agora eu quero encontrar o x. Então, x vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. O b vale menos 1. Então, vai ficar menos b, 1, mais ou menos a raiz de 5 sobre 2 vezes a. O a vale 1, né? Então, ficou assim. Esses são os meus valores para x. Então, o que esses valores aqui querem me dizer? Querem me dizer o seguinte, que você está encontrando esse ponto e esse ponto aqui. Não são dois valores para x, um com mais e um com menos? Entretanto, esse segundo ponto, ele na verdade não existe. Não é que ele não exista, né? Mas é que não é o ponto de encontro da parábola com a minha reta. Esse ponto aqui é da parábola original com a reta, mas eu já não estou mais considerando essa parte da parábola. Então, eu vou considerar apenas x positivo, que é x igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Opa, mais raiz de 5 sobre 2. Então, esse é um dos valores de x. Qual é o outro valor? É esse aqui. É quando a reta é igual à parábola refletida. Então, vou escrever aqui embaixo. É quando a reta é igual à parábola
refletida. Então, vamos lá. E como é que eu faço para encontrar essa reflexão? A gente não está utilizando o módulo, e o módulo ele não joga tudo que é negativo para positivo. Então, eu não vou pegar essa função e invertê-la, encontrar seu oposto, tal como fizemos nessa questão aqui. Olha só, ou a gente utilizava 6x menos 3, que era o original, ou então a gente pegava o oposto, menos 6x mais 3. É isso que eu vou fazer aqui agora. Então, olha só, reta igual a parábola refletida. A reta, a gente sabe que é x. A parábola refletida vai ser o oposto da g de x. O oposto da g de x é menos x ao quadrado mais 1. Concorda? Muda o sinal de todo mundo. Então, aqui não tem um sinal de maisinho, que não está sendo mostrado aqui. Então, vai ficar menos x ao quadrado mais 1. Troca o sinal de todo mundo. Então, vamos lá, ó. Isso aqui vamos ter x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. É isso que nós temos. Utilizando novamente a fórmula quadrática, olha só. O delta vai ser, vou fazer aqui um pouco mais rápido, b ao quadrado menos 4ac. O b vale 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4, que multiplica o a também vale 1, vezes o c. Porém, o c vale menos 1. Isso aqui a gente já fez a mesma conta, isso aqui dá 5. Aqui, ó, é a mesmíssima conta. Beleza? A única diferença é que a gente fez aqui menos 1 ao quadrado. Aqui embaixo a gente fez 1 ao quadrado. Mas, dado que está ao quadrado, é a mesma coisa. Esse é o delta. Agora vamos encontrar os valores para x. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b vale 1, correto? Então vai ficar menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. O a vale 1 aqui, ó, vezes o a. Então, os valores para x são menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou x igual a menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Vamos olhar no nosso gráfico qual dos dois valores que eu vou pegar. No nosso gráfico eu vejo que o valor que eu tenho que pegar é o valor positivo de x, correto? Então eu vou pegar o valor positivo de x. Qual dos valores que a gente encontrou aqui é positivo? Com certeza não é esse, né? Porque você tem menos alguém. Então você está com já um número negativo e você deixa ele mais negativo ainda. Então o nosso número positivo é esse rapaz aqui. X igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, quais são os nossos pontos de interesse? Quais são as nossas abscissas que nós queremos trabalhar? Essa aqui e essa aqui que a gente acabou de encontrar, que vale x igual a menos 1 mais raiz de 5, isso tudo sobre 2. O que ele pede pra gente é a soma. Então, vamos copiar isso aqui e encontrar a soma. Vou botar aqui embaixo. Eu quero a soma entre esses dois, né? É o pedido da questão. A soma vale 1 mais raiz de 5 sobre 2 mais menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isso aqui, gente, é a mesma coisa que você fazer isso aqui. Olha só, dado que está todo mundo no mesmo denominador, é a mesma coisa que eu fazer todo mundo no denominador 2, 1 mais raiz de 5, menos 1 mais raiz de 5. Mais 1, menos 1, cortou. Aqui você tem raiz de 5 mais raiz de 5. Pensa assim, você tem uma cadeira mais uma cadeira. Você vai ter, então, duas cadeiras. Aí você tem duas cadeiras e quer dividir para duas pessoas. Cada pessoa vai pegar uma cadeira. Uma vezes raiz de 5 é o próprio raiz de 5. Então, isso aqui dá gabarito letra E. Nível subiu. Agora já é nível sim. SpaceX e a próxima vai ser da AFA. Vamos lá. Questão 7 da AFA. Essa aqui é a última? Não, né? A gente vai ter, então, mais uma questão para fazer depois. Então, questão 7 da AFA. A partir da questão 7, da questão 8, já são questões, assim, bem mais difíceis mesmo. Acho que são questões que, durante a prova, poucos conseguiram fazer. A questão 7 ainda é um pouco mais tranquila. A questão 8, que é a última, já é bem mais complicada. Vamos lá. Com muita atenção, a gente vai conseguir fazer. Questão 7, ele fala que a f de 1 é igual a g de 1, que vale 2. Ou seja, ele já está dando para a gente duas funções, f e g. E ele fala, olha, a f de n mais 1
é igual a 2 vezes a f de n mais 1 sobre 2. E também fala pra gente que a g de n mais 1 é 3g de n. Isso aqui ele dá no enunciado. Aqui f e aqui é g. Ele fala que n são os números 1, 2, 3. Ele fala aqui, ó, n é 1, 2, 3, ou seja, n é natural, não nulo. Então, ele quer saber a razão entre g de 10 e f de 201. Então, razão entre g de 10 e f de 201. O que eu vou fazer aqui nessa questão é uma coisa muito intuitiva. Dado que ele está pedindo a g de 10, eu vou calcular a g de 10. Vamos tentar calcular a g de 10. Olha só. Então, primeiro passo aqui da questão é calcular a g de 10. Vamos ver quanto vale. Eu vou, então, para calcular a g de 10, eu utilizo a função g. Então, ó, fazendo que a g de 10 é igual ao quê? 3g de quanto? Aqui é o sucessor do número que está aparecendo aqui. Então, aqui na esquerda é sempre um a mais do número que está aparecendo aqui na direita. Então, se aqui vai ser g de 10, aqui teria que ser o número anterior, né? g de 9. Então, g de 10 é 3 vezes g de 9. Tá, para calcular g de 10, tem que saber a g de 9. Eu sei a g de 9? Não sei. O que eu faço? Calculo a g de 9. g de 9 é igual a 3 vezes g de quem? Do anterior, não é? De 8. Ok. Eu quero saber a g de 9. Mas para calcular a g de 9, eu tenho que calcular a g de 8. Então, o que eu faço? Calculo a g de 8. Esse é o processo. g de 8 vai ser igual a 3 vezes g de 7. Vocês já pegaram a ideia, né? Quero calcular g de 7, vou ter que calcular g de 6. Para calcular g de 6, vou ter que calcular g de 5, e assim vai. Então, vamos lá. Vou chegar aqui até a g de 2. g de 2 é 3 vezes a g de 1. Eu sei a g de 1? Sei. A questão me fala a g de 1. g de 1 vale 2. Finalmente, chegamos em algum valor que eu conheça. O que eu vou fazer agora? Eu tenho todos esses dados. Como é que agora eu consigo tratar os dados? É simples. O que eu vou fazer agora, por isso que eu falei que a questão é difícil, é uma coisa chamada produto telescópico. Por quê? Porque isso aqui acontece, ó. Você tem um negócio desse tamanho e vai ficar assim, ó. Todo mundo vai começar a cortar. Você tem um negócio assim, que é uma grande expressão matemática, e isso aqui vai ficar apenas uma equação muito pequena. Por quê? Eu vou multiplicar todo mundo. Multiplica todo mundo do lado esquerdo, multiplica todo mundo do lado direito. Vamos lá. Então, multiplicando todo mundo do lado esquerdo, vai ficar lado esquerdo aqui, ó. Vai ser g de 10 vezes g de 9 vezes g de 8 vezes, e assim vai, até chegar na g de 2, botar assim, ó, g de 3 vezes g de 2. Esse aqui é o lado esquerdo. Agora vamos fazer aqui igual, vamos ver o que nós vamos ter o lado direito. Olha só, nós temos g de 1 vezes g de 2, g de 3, g de 7, g de 8, g de 9. Então temos g, fazer de cima para baixo, g de 9 vezes g de 8, isso aqui é o lado direito agora, multiplicando todo mundo aqui, vezes g de 7, vezes g de 2, g de 1. Correto? Tá certo isso aqui? Tá certo, mas incompleto. Porque eu só multipliquei os g's. Mas não tenho 3, 3, 3, 3. Eu não tenho vários 3 também sendo multiplicados? Então, o que eu faço? Eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? Eu tenho 3 vezes ele mesmo? 9 vezes, não é? Porque eu tenho aqui, ó, do g de 1, g de 2, g de 3, g de 4, até g de 9. Então, note que isso aqui funciona como uma contagem. Eu tenho 3 uma vez, aqui eu vou ter o 3 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, beleza? Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Então, isso aqui tudo, do lado direito, ainda falta multiplicar por 3 elevado a 9. Vou deixar assim. Olha só que interessante. No lado esquerdo não tem o g de 9? No lado direito também não tem um g de 9? No lado esquerdo não tem um g de 8? No lado direito também não tem um g de 8? No lado aqui, esquerdo, vou ter um g de 3, que vai cortar com um g de 3, e assim vai.
todo mundo corta. Vai parar em quem? G de 2 corta com G de 2. O G de 1 não corta com ninguém. O G de 10 também não corta com ninguém. Então ficou assim, G de 10 igual a 3 elevado a 9 vezes o G de 1. Quanto que vale G de 1? Ele fala, a questão fala que vale 2. Então, temos que... Opa, passei. Temos que a G de 1 vale 2. G de 10 é igual a 3 a nona vezes 2. Perfeito. Calculamos a G de 10. Ok, acabou a questão? Não. Falta ainda calcularmos a F de 201. Olha só que interessante. Vamos então pegar aqui mais espaço. Vou copiar a mesmíssima questão, só para a gente conseguir calcular agora a F de 201, que é aquilo que ele pede. A F de 201 vale quanto? Bom, ele fala para a gente que a função F de n menos 1 vale 2 vezes a F de n mais 1 e tudo isso sobre 2. Concordam? Então, olha só o que eu vou fazer agora. Ele me pergunta a respeito da F de 201. Então, acho que é muito válido eu calcular a F de 201. Mas antes, eu vou... Só porque eu não gosto de fração, tá? A minha motivação para fazer a questão desse jeito foi: não gosto de fração. Então, eu peguei esse 2 e joguei para o outro lado. Não é necessário, mas eu fiz assim. 2 vezes a F de n mais 1 é igual a 2f de n mais 1. Eu só quis acabar com a fração. Ficou dessa forma. Então, olha só. 2f de n mais 1 é igual a 2f de n mais 1. Exatamente. Então, ele me pergunta a respeito da f de 201. Então, vou fazer 2 vezes a f de 201 vai ser igual a 2 vezes a f do anterior, que é 200. E depois eu somo 1. Ok. Eu quero a f de 201. Mas, para isso, eu preciso calcular a f de 200. O que eu faço? 2 vezes f de 200 é igual a 2 vezes a f do anterior, 199, mais 1. O que eu estou aplicando é apenas essa lei de formação da função f. Então, estou aplicando apenas essa lei de formação aqui. Bom, eu quero a f de 199. O que eu faço? Tento calcular a f de 199. A f de, f de 199 é 2 vezes a f de 198 mais 1. E assim vai, vocês já pegaram a ideia, né? Eu poderia, se eu tivesse muito tempo, escrever aqui 200 linhas. Não vou fazer isso. Eu já vou pular para 2 vezes a f de 2 é igual a 2 vezes a f do anterior. 1 mais 1. Ficou assim. A f de 1 eu conheço. A f de 1 vale 2. Então, ó, conheço a f de 1, vale 2. Vou fazer, então, 2 vezes 2 mais 1 dá 5. A f de 1 dá 2 mesmo? Deixa eu ver. Sim, a f de 1 dá 2. Então, acabei de calcular 2 vezes a f de 2. Aí jogo aqui. E assim vai, correto? Não. O que eu vou fazer agora é uma soma telescópica. O que eu fiz antes foi um produto telescópico. Vou fazer agora uma soma telescópica. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Somo tudo do lado esquerdo, somo tudo do lado direito. Olha só, quando a gente for fazer essa soma, a gente já vê que vai aparecer 2f de 200 no lado esquerdo e 2f de 200 no lado direito. A gente já vê isso. Então, eles vão cortar. A gente já vê que vai aparecer 2f de 199 no lado esquerdo e 2f de 199 no lado direito. Então, vão cortar. E assim vai. Mas dessa vez, eu não vou fazer um produto, eu simplesmente somo. Eu pego todas essas linhas aqui e somo. Vai ficar, olha só, todo esse bloco aqui, somado, quando você somar, vai cortar com todo esse bloco aqui do lado direito. Opa, com todo esse bloco aqui do lado direito. Os uns mantém, tá bom? O mais um aqui, que está aparecendo no lado direito, não aparece do lado esquerdo. Então, mais um, mais um, mais um, mantém. Então, todo o bloco que eu botei em vermelho, corta no lado esquerdo, corta com todo o bloco que eu botei em vermelho no lado direito. Vamos ficar apenas com 2f de 201. Por que que ele sobrou? Porque no lado direito não tem f de 201. Igual a f de 200 cortou, tá bom? Cadê, ó? A f de 200 cortou.
porque ele aparece nos dois lados, aqui e aqui. Então, f de 200 cortou. Igual a f de 1 não cortou. 2f de 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Quantas vezes? Você tem aqui, ó, na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, opa, na 198 linha, 199 linha, na 200ª linha. Então, é 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 200 vezes. Então, isso aqui mais 200. Para finalizar, a gente quer o quê? F de 201, correto? Então, posso dividir todo mundo por 2. Vai ficar que a F de 201, lembrando que eu estou dividindo todo mundo por 2. Então, 2F de 1, vai ficar então apenas F de 1, que eu estou dividindo por 2, mais 200 sobre 2, dá 100. A F de 1 vale quanto mesmo? A própria questão fala, F de 1 vale 2. Então, teremos 2 mais 100. 102. Agora sim a questão acabou. Por quê? O que eu queria era a G de 10 dividido pela F de 201. E eu tenho os dois. A G de 10 vale quanto mesmo? É 3 a nona vezes 2, né? Então, vou botar aqui, ó. 3 a nona vezes 2 dividido pela F de 201. 102. Acabou a questão? De verdade, quase. Mas isso aqui é uma questão, uma prova objetiva. Não tem isso aqui nas alternativas. Cadê as alternativas? Olha só. Essas são as alternativas e não tem o que a gente acabou de escrever na alternativa. A gente vai ter que mexer aqui um pouquinho ainda. Olha só. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Vamos ter, então, 3 elevado a 9. 2 dividido por 2, cortou. 102 dividido por 2 dá 51. Ainda, isso, 51. Ainda não está na carinha que a gente quer. Por quê? Porque eu posso dividir de novo. Eu posso ver que em cima é um número múltiplo de 3, afinal de contas é uma potência de 3, e embaixo também é um múltiplo de 3. Você fazendo 5 mais 1 é o critério de divisibilidade por 3. 5 mais 1 não é 6, e 6 não é múltiplo de 3, logo o 51 também é múltiplo de 3. Então, dividindo em cima e embaixo por 3, olha só o que nós vamos encontrar. 3 a nona dividido por 3 é 3 a oitava, tá bom? Por quê? 3 a nona não é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes? Como você dividiu por 3, um desses rapazes aqui sumiu. Então, ficou apenas 3 oitava. 51 dividido por 3 dá 17. Então, 3 oitava sobre 17 é a nossa resposta. Será que tem? Será que na letra B aparece 3 oitavas sobre 17? Sim. Então, essa é a nossa resposta. 3 oitavas sobre 17. Uma questão de produto e soma telescópica caindo aí na AFA. Vamos agora para a última questão de hoje. Essa questão aqui eu não considero uma questão difícil, contudo eu considero uma questão que qualquer falta de atenção vai te levar, assim, para um grande erro. Vamos então com muita calma. Ele fala o seguinte pra gente, que a f de x vale x ao quadrado mais 1. Aí ele pergunta, ele quer saber qual é a solução de f de x igual a f de 2 raiz de x mais 5. Isso aqui é a pergunta da questão. Qual é o valor de x que faz isso aqui ser verdade? Bom, eu já sei a f de x. f de x vale x ao quadrado mais 1. Porém, eu quero calcular agora quanto que vale a expressão de f de 2 raiz de x. Como já fizemos antes, vou fazer aqui um exemplo. f de 5. O que eu faço para calcular a f de 5? No lugar do x, eu substituo por 5. Vai ficar então, ó. Essa aqui é a nossa lei de formação, correto? Vai ficar 5 ao quadrado mais 1. Se eu quiser fazer f de 2, vou substituir o 2 aqui. No lugar do x eu boto 2. 2 ao quadrado mais 1. E se eu quiser fazer agora a f de 2 raiz de x? No lugar do x eu troco por 2 raiz de x. Então, olha, a f de 2 raiz de x, no lugar do x, eu substituo por 2 raiz de x ao quadrado mais 1. Pronto. Então, a f de 2 raiz de x vale quanto? Vale 2 ao quadrado dá 4,
raiz de x ao quadrado é apenas x. Então, ficou 4x mais 1, apenas estou repetindo. Então, essas são as funções que eu vou ter que brincar, né? F de x e a f de 2 raiz de x. Bom, o que eu quero fazer, agora eu vou escrever aqui o pedido da questão. O que eu quero é a f de x igual a f de 2 raiz de x mais 5. É isso o que eu quero, não é? Quem é mesmo a f de x? A f de x vale, vamos ver, x ao quadrado mais 1. Isso aqui é igual a quanto que vale a f de 2 raiz de x? A f de 2 raiz de x está bem aqui, ó. 4x mais 1. E eu vou repetir apenas esse mais 5 aqui. Pronto. Agora, olha só que nós temos. X ao quadrado mais 1 igual a 1 mais 5 dá 6, né? 4x mais 6. Então, isolando aqui, vou jogar todo mundo para o lado esquerdo. Vai ficar x ao quadrado menos 4x, 1 menos 6. Isso aqui dá menos 5 e eu quero que isso aqui seja igual a 0. Bom, o que eu vou fazer agora é, ou eu utilizo a fórmula quadrática, então eu vou lá, tenho que calcular o delta, depois tenho que calcular o x, ou eu faço soma e produto. Então fala aí, dois números que, ao você multiplicar, dê menos 5, e ao você somar, dê mais 4. Será que você consegue pensar em dois números que façam isso? Então, por exemplo, o 5 e menos 1. 5 vezes menos 1 não dá menos 5? 5 menos 1 não dá 4? Então, esses são os valores para x. X igual a 5 ou x igual a menos 1. Pronto. Esses aqui são os valores para x, que satisfazem essa equação aqui. Então, se você fizer x igual a 5, isso aqui vai ser satisfeito. Se você fizer x igual a menos 1, isso aqui vai ser satisfeito. Correto? Não necessariamente. O que achamos aqui não são soluções, são candidatos. Candidatos à solução. Tudo bem? Então, eles são candidatos a ser solução. A ser solução. Então, não necessariamente ainda é solução. São apenas candidatos. Então, de todo o universo dos números, esses dois aqui são os candidatos. Mas eles são a solução? Não sei. O que eu faço? Eu testo. Vamos lá. Vamos fazer, então, x igual a 5. Se eu fizer x igual a 5, eu vou simplesmente jogar x nessa equação aqui. Fazendo x igual a 5, eu jogo x nessa equação. Eu jogo no lugar do x, eu boto 5. Vai ficar, então, ó, no lugar do x eu boto 5. 5 ao quadrado mais 1. Será que 5 ao quadrado mais 1 é igual a 4 vezes 5 mais 1 mais 5? Vamos ver. 5 ao quadrado é 25. Mais 1 dá 26. Ok. Será que 26 é igual a 4 vezes 5 dá 20? 20 mais 6 dá 26. Será que 26 é igual a 26? Sim, 26 é igual a 26. Então, x igual a 5 é uma solução para o meu problema. Perfeito. Agora, vamos ver x igual a menos 1. Vamos ver x igual a menos 1. No lugar do x, eu troco por menos 1. Então, vamos ver isso aqui, ó. Será que menos 1 ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1 mais 5? Vamos ver. Menos 1 ao quadrado dá quanto? Dá 1. 1 mais 1 deu 2. Será que 2 é igual a 1 mais 5 dá 6? 6 menos 4 dá 2. Opa! Então os dois são solução? Não. Por quê? Porque eu estou pegando essa equação aqui, quando, na verdade, eu deveria estar pegando a equação original. Eu deveria estar pegando essa equação. E nessa equação, que eu estou botando aqui em verde, tem uma restrição muito forte. Que restrição é essa? Raiz. Dentro de uma raiz quadrada, eu posso botar qualquer número? Por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. Tudo isso eu posso fazer. Agora, raiz de menos 1.
isso eu já não posso. Então, por conta dessa raiz, o x necessariamente tem que ser maior do que zero. Maior ou igual a zero. Então, o que eu encontrei aqui é x igual a menos 1. Opa, deixar aqui no vermelho. X é igual a menos 1. Mas eu vi que x tem que ser maior ou igual a zero. O que eu encontrei é que x é igual a menos 1. Então, isso aqui não é solução. A nossa única solução é x igual a 5. Tranquilo? Agora vamos entender aqui como é que a gente vai chegar na resposta, né? Porque a resposta não pergunta qual é a solução. Pergunta, a solução está em qual intervalo? Então, pegar aqui, ó, novamente um print da questão. Opa, não peguei a questão toda, né? Subir aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui, ó, o restinho da questão. A gente viu que x igual a 5 é a solução. Então, x igual a 5 é a solução. Agora, a minha pergunta é, essa solução aqui, deixar até em verde, essa solução está em qual intervalo? Vamos ver. Tá nesse intervalo aqui, eu vou fazer aqui várias linhas para representar os intervalos. O intervalo A, ele diz o seguinte, que é do menos 5 até o menos infinito. Bom, porém, a minha solução não está aqui, né? A minha solução é x igual a 5. X igual a 5 estaria para cá. Mas ele está me dizendo que está nesse intervalo. Então, letra A é falsa. Vamos ver a letra B. A letra B, ele fala que está entre menos 5 e menos 1, né? Mas, de novo, é falso, porque o menos 5 está aqui. E o menos 1 estaria mais ou menos aqui. Então, ele está dizendo que a minha solução está em algum lugar aqui. Falso, porque a minha solução é 5. Está bem depois dos positivos. Opa, está bem depois dos negativos. Vamos agora continuar. Letra C. Ele fala que a minha solução está entre menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Não, minha solução é 5. Então, também não é isso aqui. Ele fala que está aqui, e não é. Quase finalizando. Só deixa eu pegar essas retas e botar para cá. Quase finalizando, ele diz o seguinte, na letra D. Opa. Na letra D. Que a minha solução está dentro do intervalo 1 até 5. E a letra E fala que a minha solução está no intervalo do 5 até o infinito. Qual das duas, né? Porque as duas têm o 5. Então, qual das duas que eu vou usar? A letra D ou a letra E? A gente vai observar agora o simples parênteses que está aqui. Ó, aqui é um colchetes e aqui é um parênteses. O que significa isso? Colchetes significa o seguinte, que o número faz parte do conjunto. Então, aqui, o 5 faz parte do conjunto. Chaves significa que começa a partir desse número, mas o próprio número não está nesse intervalo. Então, vou apagar aqui, olha. Então, o próprio número não está no intervalo. Então, 5,0001 está no intervalo, porque é maior do que 5. Mas o próprio 5 não está no intervalo. Então, gabarito letra D. Bom, acabaram as questões por hoje. Foi aí um pouquinho mais de 1 hora. Agradeço aí o pessoal que me acompanhou. E aparentemente não tem nenhuma dúvida não, né? Tudo tranquilo. Caso fique qualquer dúvida aí, não se preocupem, porque essa aula vai ficar gravada, vai ficar disponível lá na plataforma não, lá no canal no YouTube. Nas próximas aulas eu comento da nossa plataforma. Também tem uma plataforma de ensino de matemática, que eu estou botando lá muito material mesmo. Estou botando também várias videoaulas, estou botando lista de exercício, tá um negócio muito bacana. Bom, mas depois a gente fala sobre isso. Até aqui, até o momento, acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida. Acho que tá tudo certo. Agradeço a presença de todo mundo. E caso você esteja assistindo essa aula já no futuro, quando ela estiver no YouTube e quiser participar, só acessar o link que vai estar na descrição. Então, muito obrigado a todo mundo que participou e até semana que vem.